quase cometa esta gafe. Quase cometa esta gafe, né? Crianças, uma bênção, capítulo 23. Subtítulo: Famílias fazem parte do plano de Deus. E agora sim. Aquele que deu Eva a Adão por companheira, ordenou que homens e mulheres se unissem em santo matrimônio, para constituir famílias cujos membros, coroados de honra, fossem reconhecidos como membros da família celestial. Os filhos são o quê? Herança do Senhor, e nós somos responsáveis pela administração da sua propriedade. Trabalhem igualmente os pais para a família com amor, fé e oração, até que possam ir a Deus com alegria e dizer: Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor. Isaías 8:18. Amém, igreja? Olha só, nós sabemos que vai ter uma pergunta para nós, né? Chefes de família, para as mães, a pergunta é: aonde estão os filhos que eu te dei? Para aqueles que têm filhos. E a resposta que nós possamos dar está em Isaías 8:18, possamos olhar para Deus e dizer: está aqui os filhos que o Senhor nos destes. Amém? Essa deve ser a nossa resposta. Amém. Nós oramos para que nossos filhos sejam conduzidos neste caminho, para que a gente tenha esse privilégio de apresentar diante de Deus os filhos que Ele nos deu. Irmãos, mas aqui nos fala sobre o desejo de Deus para que possamos ter uma família bem constituída, coroada de honra, e nós fôssemos reconhecidos como membros da família celestial. Então, a família é um desejo de Deus e os filhos são heranças do Senhor. Aqui continua dizendo o seguinte: o lar sem filhos é um lugar desolado. O coração daqueles que nele residem corre o risco de se tornar egoísta, de acariciar o amor pela própria comunidade e consultar seus próprios desejos e conveniências. Desejam simpatia para si, mas têm pouco para conceder aos outros. Rapaz, isso aqui é forte, é ou não é, gente? Olha só, eu conheço muita gente que fala assim: ah, não quero ter filhos, não, isso aí para mim não faz questão e tal. Mas quando a gente tem filhos, a gente vai aprender cada lição que você vai ver aqui nesse livro. É muito interessante. Então, aqui, uma das coisas que vai mencionar aqui é que o lar sem filhos é um lugar desolado. Desolado. Coração dos que nele residem corre o risco de se tornarem egoístas. Olha o que diz aqui, ó. Conselho a um casal sem filhos. O egoísmo, que se manifesta de variadas formas, segundo as circunstâncias e a organização peculiar dos indivíduos, deve o que, igreja? Morrer. Se tivesseis filhos, o vosso pensamento fosse compelido a desviar-se de vós mesmos para o cuidado deles, para instruí-los e ser-lhes um exemplo. Ser-vos-ia isto uma vantagem. Quando dois formam uma família, como no vosso caso, e não há filhos para pôr em exercício a paciência, a tolerância e o verdadeiro amor, há necessidade de constante vigilância, a fim de que o egoísmo não logre a supremacia, para que não vos torneis o centro e reclameis cuidados e interesses que não vos sentis na obrigação de conceder a outros. Isso aqui é muito interessante, gente. Eu não sei se você entendeu o que nós acabamos de ler, mas isso aqui é muito interessante. Aqui vai nos dizer que os filhos, eles, direto ou indiretamente, cumprem uma função interessante na vida dos pais. Ele faz com que nós, pais, tenhamos mais paciência, mais tolerância e aquilo que nós conhecemos como verdadeiro amor. Não é verdade? Você que tem filho, não é verdade isso? Quando você não tinha filho, a cabeça não funcionava desse jeito. Quando nós temos filhos, a gente sente aquele amor por aquele pedacinho de gente, né? Assim, e vai crescendo e você vai sentindo aquele amor, aquela tranquilidade. Aquele que você queria só para você, você começa agora a olhar para os filhos, aquele egoísmo vai sendo deixado de lado. Eu não sei se você tem filhos, alguns eu sei que tem filhos, outros não sei se tem alguém que não tem filhos aqui, algum casal que não tem filhos. Mas quando nós temos filhos, isso vai fazendo com que o egoísmo que nós temos, que nós queremos as coisas só para a gente, vai ficando de lado. A gente começa a ter outros atributos que são divinos em nossa vida. Então, os filhos são uma bênção de Deus, é uma bênção do Senhor, né? Então, não sei se você não tem filhos, irmãos, aproveita o conselho, viu? Aproveita o conselho que pode ser de grande bênção para você e tem sido para mim. Eu tenho duas meninas, né? Duas meninas. Uma está aqui, eu vou até virar para você ver. Olha só, tá aqui, ó. Uma tá aqui, tá ali com a mãe dela brincando, e a outra está na escola. Esteve ontem comigo, está na escola, e para mim é uma alegria. Os filhos é uma bênção, traz alegria, traz paz, né? É maravilhoso ter filhos. Muitos estão enfermos física, mental e moralmente
porque a sua atenção está voltada exclusivamente para si mesmos. Poderiam ser salvos desse estado de estagnação pela sadia vitalidade e a diversidade de mente dos mais novos e a incansável energia das crianças. Percebeu, gente? Olha que interessante esse texto. Muitos estão enfermos física, mental e moral porque a sua atenção está voltada apenas para si mesmo. E quando nós temos filhos, a nossa atenção se volta para as crianças. Então isso vai nos ajudar, é também como se fosse uma terapia aos filhos. Os filhos são, eu não posso falar, né? Eu sou suspeito a falar, mas filhos é uma bênção, irmão. É maravilhoso ter filhos. Você que tem filhos, você sabe disso. Ah, pastor, os meus filhos não me trouxeram tanta felicidade. Irmão, eu já vi pessoas assim, mas a criação foi péssima, né? Eu conheci uma vez um pai que apanhava do próprio filho. Alguns casos dolorosos, difíceis, mas a criação foi péssima. O exemplo que o pai dava ao filho era um dos piores. O pai chegava bêbado em casa, fumava demais, falava alto demais com todos os filhos. Claro que não justifica, né, o filho ter agredido o pai, mas a criação ela é notada, né? O exemplo ele é notado. E é sempre digo, Isso. a palavra de um pai, ela é Não é o nome forte, dele? mas o exemplo, ele precisa ser mais forte, né? Então, assim, a gente tem que dar o exemplo para que nossos filhos sigam por aquele caminho. Traços nobres são desenvolvidos no cuidado das crianças. Olha o que acontece, ó. Tenho terno interesse por todas as crianças, pois tornei-me uma sofredora em tenra idade. Está falando isso aqui é Ellen White. Tenho tomado muitas crianças para delas cuidar, e tenho compreendido sempre que a associação com a simplicidade da infância foi uma grande bênção para mim. A simpatia, a paciência, o amor exigidos no trato com crianças seriam uma bênção em todos os lares. Elas poderiam abrandar e subjugar traços de caráter naqueles que necessitam ser mais otimistas e calmos. A presença de uma criança no lar suaviza e refina. Uma criança criada no temor do Senhor é o que, irmãos? Uma bênção. Cuidado e afeição por filhos dependentes removem as asperezas de nossa natureza, fazendo-nos ternos e compreensivos, e têm uma influência tendente a desenvolver os mais nobres elementos de nosso caráter. Que legal, não é? A criança faz aí nos ajuda muito. Aqui vai dizer que ela faz o quê? Quando a gente cuida de crianças, né, que a gente ali está tratando das crianças, as crianças elas fazem o que elas abrandam o nosso espírito, elas nos tranquilizam em alguns casos, né? Nos ajuda, nos suaviza, nos refina. Uma criança criada no temor do Senhor, ela é uma bênção, o texto vai dizer, é uma bênção. Ela remove as nossas asperezas, nos fazendo ternos e compreensivos. Tá vendo como ter criança em casa é uma benção? É maravilhoso. A influência do filho sobre Enoque, que diz, ó, depois do nascimento do seu primeiro filho, Enoque alcançou uma experiência mais elevada. Foi levado a uma relação mais íntima com Deus. Compreendeu mais amplamente suas obrigações e responsabilidades como filho de Deus. E quando viu o amor do filho para com seu pai, sua confiança singela em sua proteção, quando sentiu a ternura profunda e compassiva do seu próprio coração por aquele filho primogênito, aprendeu uma lição preciosa do maravilhoso amor de Deus para com os homens no dom de seu filho e a confiança que os filhos de Deus podem depositar em seu Pai celestial. Aqui diz que Enoque, quando ele teve o primeiro filho dele, isso fortaleceu mais a íntima relação dele que ele tinha com Deus. E eu já vi isso aqui é verdade, irmãos. Eu conheço muitas pessoas que, antes de ter filho, viviam adoidado por aí, faziam coisas absurdas, andavam em lugares assim, reprováveis. E depois que nasceu o filho, essas pessoas começaram a ter mais consciência que elas precisavam ensinar os filhos nos caminhos do Senhor. E aí, muitos voltaram ou seguiram a Cristo, estão nos caminhos do Senhor, por causa do nascimento do filho. Então, o filho nos leva também a ter uma relação mais intensa com Cristo, com Deus. Isso pode acontecer. Isso aconteceu comigo, né? Então, pode acontecer com você. Querendo ou não, eu tenho uma preocupação tão grande pelas minhas filhas, ou melhor, primeiramente pela minha filha, que eu não queria que ela fosse educada de uma forma equivocada, que ela fosse para caminhos errados. Então, logo eu percebi que eu tive que buscar ao Senhor para que ele fosse o centro da minha vida. E hoje, para a honra e glória do Senhor, minha família está nos caminhos de Deus. Então, é isso que Deus quer para nós. Por isso que os filhos também
por tudo mais que nós comentamos e também por esse detalhe, são uma bênção. É um precioso depósito. Aqui diz: os filhos são entregues aos pais como precioso depósito, o qual Deus um dia requererá das suas mãos. Devemos dedicar mais tempo, parágrafos. Devemos dedicar mais tempo à sua educação, mais cuidado e mais oração. Eles necessitam, irmãos, mais da justa espécie de instrução. E diz assim, ó, lembrai-vos de que vossos filhos são os mais jovens membros da família de Deus. Ele os tem entregues ao vosso cuidado, para que os prepareis e eduqueis para o céu. Tereis que dar conta a ele pela maneira como desempenhaste o vosso sagrado dever. E nesse momento eu abro um parênteses, pelos pais, para dizer uma coisa para você. Muitos pais estão sendo negligentes com a educação dos filhos, educação religiosa, educação cristã. Muitos pais estão deixando os filhos tomarem algumas decisões, algumas escolhas. Muitos pais estão prejudicando os filhos quando dá um celular, coloca eles à vontade para fazer o que quiserem. E nós temos que ensinar aos nossos filhos os conselhos, as orientações divinas. E como nós fazemos isso, pastor? Irmão, é importante que você faça investimento nos seus filhos. Compre aquelas bibliazinhas que são... Tem aquelas imagens, né, ilustrativas, bem bonitinho. Começa. Tem essa bibliazinha aqui que ela é muito bonitinha, ó. Se o seu filho não tem, adquira uma dessa para ele, né? Conversa com o comportor, compre uma bibliazinha, para que seus filhos possam estar olhando as historinhas, aprendendo. Faça culto na sua casa familiar. É importante que tenha culto na sua casa. Seus filhos entendam que Deus tem que ser a prioridade. Orem com seus filhos, sempre com eles. Orem por eles. E uma dica que eu vou dar a você: antes de o seu filho sair para a escola, ore colocando a mão na cabeça dele e dizendo para ele quais são as bênçãos que você quer para ele naquele dia. Fale, ele precisa ouvir. Senhor, eu quero que meu filho seja inteligente, seja sábio na escola, que ele não fique brigando, que ele tenha sabedoria, que ele tenha calma, que ele tenha paciência, que ele tenha paz, que ele vá com calma, com tranquilidade, solegue, que ele escute a tua oração por ele. Ele escute, para ele escutar o que você está pedindo por ele. Então faça isso, não ore somente lá no teu quarto caladinho e teu filho está lá no outro quarto e ele não sabe nem o que você está falando, não sabe nem qual é o seu desejo. Deus sabe, mas obviamente a criança também precisa saber. Que ele me dê orgulho, Senhor, que ele seja... Enfim, você vai pedindo para Deus, a criança vai ouvindo aquilo tudo ali e vai sentindo o desejo de fazer. Então, por favor, faça isso, sabe por quê? Porque aqui diz que os filhos foram entregues para nós como um precioso depósito, mas Deus vai requerer das nossas mãos os nossos filhos. É por isso que ele vai perguntar: onde estão os filhos que eu te dei? Tá certo? E eu espero e eu oro para que todos nós possamos responder como Isaías 8,18. Aqui estão, Senhor, os filhos que o Senhor me deste. Ficou claro para você o estudo de hoje? Como os filhos são uma bênção? Como uns filhos na tua casa, você que não tem filhos, pode resolver alguns problemas seu, pode te dar paz, pode te dar mais amor, tirar esse egoísmo, paciência, vai trabalhar na tolerância. Os filhos são uma bênção, acredite, são uma bênção do Senhor. E isso também vai te fortalecer a tua fé, fazer com que você queira buscar a Deus, porque você sabe que você tem aí um empréstimo com Deus, que são os filhos. Nós vamos ter que devolver depois a Deus esses filhos, né? Então, irmãos, eu oro para que essa mensagem tenha ficado clara para você e que você leve a sério a maternidade ou a paternidade, tá bom? Que você entenda que nós estamos cuidando daquilo que não é nosso, e sim de Deus. Nesse momento, o apelo seria: Senhor, obrigado pelos filhos que me destes, pelos filhos que ainda não tenho, mas que o Senhor me dará, aqueles casos de pessoas que não têm filhos ainda. Que eu os ensine nos teus caminhos, me ajude a conduzi-los com toda a sabedoria. Que esse seja o nosso desejo todos os dias. Amém? Eu oro para que essa mensagem tenha encontrado espaço no teu coração. Que Deus te abençoe, querido irmão. Vamos orar? Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais um estudo. Cremos, Senhor Deus, que o Senhor está ansioso para que nós possamos aprender cada vez mais da Tua palavra e dos Teus ensinamentos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor quer o melhor para nós. E também, em relação aos filhos, o Senhor se preocupa com a nossa saúde mental, física e espiritual. Quando nós temos filhos em casa, Amém. isso nos fortalece, Senhor Deus, nos ajuda. Então, obrigado, Senhor Deus, pelos filhos, aqueles que já têm, aqueles que não têm, possam pensar com carinho, estudar bem o caso, para que eles possam também ser abençoados pela herança do Senhor, que são os filhos. Por isso, cada um de nós, dá-nos sabedoria.
em nome de Jesus. Amém. 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 Seja, pastor. Povo de Deus! Olha que bênção. Vamos tirar aquela foto linda. Abra sua câmera aí. Problema? Hoje é O meu já tá quinta-feira, no ponto. Vamos então tirar Hoje a aquela gente vai foto. tirar foto junto com vocês. Não sendo Olha aqui. aí, rapaz, o Fernandão apareceu. olha aí, amor. Pera aí Oi? que a gente... Oi, sim. Denilza tá se embelezando. A irmã dela tá aqui com a gente, tá viajando hoje. Ô, Cadê Cleudimar? meu Manda Deus. Cleudimar, aparece aí. Pronto, olha aí que bonito. Agora lá vai, lá vai, E lá vai. Agatha? 2, 3 e... Agatha! Primeira foto, vamos para a segunda foto. Olha aí, lá. Linda. Segunda foto. Eita, gente bonita mesmo. É só sorriso bonito aí, ó. Ei, Faltou só minha irmã mostrar os dentes, que ela não quer mostrar que ela tá com medo de cair a chapa dela. A foto hoje tá mais bonita por causa da Denilza. É mesmo. Povo de Deus, bom dia. Até amanhã, em nome de Jesus. amém, que assim Amém. seja. Que Deus esteja com Agatha. cada um de nós. Olha aí, Bom Agatha. dia. Irmão, bom dia, Bom mamãe. dia! Irmã. A dele apareceu. Olha ali, ó, a bebê da Dani ali. ó. Sueli. Tatiane, Manda a ô, receita, glória. manda a receita Ó, o Arão. Manda a receita do... Não, aí. Tá certo, vou mandar para Mulher vocês. da Deus lancha. abençoe, gente. Bom dia. Boa semana. Bom dia. Tchau, tchau. Olha. Bom dia.